os irmãos primeiramente para a gente abrir no texto de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Mateus 28, versículos 18 a 20. Vou ler aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu acredito que todos os irmãos aqui que já estão há algum tempo na igreja, já ouviram algum sermão ou algum estudo sobre esse texto. Na verdade, a nossa aula é uma exposição do texto de Mateus 28, 18 a 20. E sim, o ponto de partida para que a gente estude um pouquinho de um tema específico, que é sobre discípulos. Então, o que é ser um discípulo? Será que nós entendemos o real significado do que é ser um discípulo? E quais são as posturas esperadas de um discípulo? Segundo o dicionário, discípulo é quem recebe disciplina ou instrução de uma outra pessoa. Aluno é quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Pessoa que adota uma doutrina, filosofia ou ideal. Aquele que dá continuidade ao trabalho de uma outra pessoa. Se nós pensarmos um exemplo bem simples, as crianças são um grande exemplo de discípulo, porque elas são disciplinadas pelos seus pais, pelos seus professores, são ensinadas, elas imitam tudo aquilo que elas veem em casa, dos seus pais, e muitas vezes a gente vê que até os filhos eles seguem a mesma profissão que o pai ou a mãe tem. Olhando para a Bíblia, nós temos vários exemplos de discípulos. Podemos citar Josué, que deu continuidade ao trabalho de Moisés na condução do povo de Israel, após a morte de Moisés. Temos Eliseu, que acompanhou Elias no seu ministério e depois sucedeu, estando à frente como profeta, trazendo a mensagem do Senhor e exortando ao povo. Temos os discípulos de Jesus, que todos nós conhecemos, tinham as suas limitações, suas falhas, mas por estarem o tempo todo com o Mestre, depois continuaram o seu trabalho após essa exortação do Senhor, essa ordem do Senhor que eles fossem e fizessem discípulos de todas as nações. Nós sabemos que eles fizeram isso, que eles avançaram pelas nações e o Evangelho foi difundido por todo o mundo. E temos até os discípulos de Paulo, que já são um exemplo desse reflexo, discípulos de discípulos. O apóstolo Paulo levando a sua palavra para tantas pessoas e deixou muitos discípulos. Temos Tito, Timóteo, Priscila, Áquila e tantos outros que nós vemos nas cartas de Paulo, no livro de Atos, de pessoas que ele ensinou nos caminhos do Senhor. Pensando na igreja de hoje, na nossa situação hoje, temos encontrado discípulos verdadeiros segundo o padrão das Escrituras? O Mauro até comentou um pouquinho aqui na devocional sobre as verdades que se tem por aí, né? Muitas vezes distorcidas,
pessoas que se dizem cristãos, que estão dentro de uma igreja, mas que o seu ensino é totalmente contrário ao ensino de Jesus. Isso é totalmente diferente quando a gente compara com a realidade dos discípulos que nós citamos aqui da Escritura. Olhando especificamente para o Novo Testamento, que vai ser o foco do nosso estudo hoje, nós vemos muitos ensinos sobre o que é ser um discípulo de Cristo e como nós devemos viver para ser reconhecidos como tal. Então, o tema que eu quero conversar com os irmãos hoje são as características de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Por isso que eu disse que o nosso texto base é apenas o ponto de partida para a gente ver no Novo Testamento vários ensinos que tanto o Senhor Jesus como os apóstolos deixaram para que pudéssemos seguir esses exemplos e assim sermos reconhecidos como os verdadeiros discípulos de Cristo a partir do cumprimento desses ensinos. Então, o primeiro texto que eu queria ler com os irmãos agora para a gente ir no primeiro tópico é Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 4. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós temos também a mesma oração, mas eu peguei o texto de Lucas, porque nós vemos logo na primeira expressão aqui do texto, quando Jesus terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor. Então, o primeiro ponto de um discípulo, de um verdadeiro discípulo de Cristo, a primeira característica de um verdadeiro discípulo de Cristo é reconhecer Jesus como Senhor e buscar aprender dele. Aqui Jesus estava orando, muitas vezes os discípulos viram Jesus orando, presenciaram, oraram com o Mestre, e aqui eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Então, eles reconhecem o senhorio de Jesus e mostra o interesse que eles tinham em fazer segundo o seu Mestre, em fazer do jeito certo, o jeito que e a gente vê que Jesus prontamente já ensinou. Ele, quando o discípulo acabou de pedir, nos ensina, como João ensinou aos seus discípulos, prontamente Jesus já os ensinou. Então nós vemos que, como exemplo, né, de Jesus, primeiro a gente, como um discípulo, a gente tem que estar sempre buscando no exemplo de Jesus, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e vivendo como tal. Porque muitas vezes a gente fala que Jesus é nosso Senhor, como já dito aqui hoje, de muitas religiões, só que a vida é diferente. A vida não é como o Senhor Jesus ensinou. Então, o primeiro ponto é a gente reconhecer Jesus e buscar ser como Ele, aprender dele para fazer como Ele. Então, a gente vê em outras passagens aqui da Bíblia esse mesmo foco que é de buscar aprender do Senhor e como Jesus é o nosso Senhor. Primeiro é João,
capítulo 13, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13 também. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Aqui nesse contexto, é aquele momento que Jesus lava o pé dos seus discípulos. E no versículo, um pouquinho antes, no versículo 8, no versículo 6, Pedro diz para Jesus: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Ele reconhece Jesus como Senhor, mas ele acha errado Jesus estar ali lavando os seus pés. E aí Jesus explica, a partir dos próximos versos aqui do texto, o porquê disso. Ensinando, e no versículo 13 ele chega, ele fala: vocês me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu o sou. E a partir do versículo 14, ele explica, ele ensina para os discípulos sobre a humildade. Que todo aquele que ele sendo mestre, sendo Senhor, ele se humilhou para ensinar os discípulos, que era um exemplo para que todos os discípulos também assim servissem a igreja, servissem como o mestre serviu. Então, mais uma vez a gente vê eles reconhecendo Jesus como Senhor, o Senhor os ensinando prontamente e eles aprendendo do ensino do Senhor, colocando em prática como a gente vê no restante das Escrituras. Uma outra passagem, está ainda no livro de João, algumas páginas para trás, no capítulo 11, versículos de 28 a 30. João capítulo 11, versículos de 28 a 30. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Essa passagem todos nós também conhecemos. Foi o momento, alguns momentos depois dessa conversa, foi quando Jesus ressuscitou Lázaro, já depois de 4 dias. Nós vemos aqui no texto que Marta, a gente não leu esse versículo, está um pouquinho antes, mas Marta, ela correu ao encontro de Jesus ainda fora da aldeia. Ao saber que Jesus estava chegando, ela já foi até Jesus e ela disse: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Está no versículo 21. Mais uma vez a gente vê Marta correndo até o Senhor, os seus discípulos, os seus alunos, correndo até ele, reconhecendo o seu senhorio e confiando de que o Senhor poderia trazer algum ensinamento para eles ali. Mais uma vez a gente vê que prontamente Jesus trouxe o ensino. Logo no versículo 23, Jesus fala: teu irmão há de ressurgir. E aí ela fala: eu sei que ele há de ressurgir no último dia. E Jesus ali ensina também sobre a ressurreição, que Jesus era a ressurreição, e também ensina para ela sobre esse poder que ele tinha de ressuscitá-lo mesmo ali naquele momento. Aí vemos também Maria. Marta foi até Maria, chamou Maria e falou: o mestre te chama. O texto fala que no mesmo momento Maria se levantou e foi. E chegando para Jesus, qual foi a fala de Maria? Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez o reconhecimento dos seus apóstolos, dos seus discípulos, dos seus alunos, de que Jesus é o Senhor.
Então, a primeira característica, irmãos, para que nós sejamos reconhecidos como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, é reconhecer o senhorio de Jesus, que Ele é o Senhor, e buscarmos o tempo todo aprender dele. O segundo ponto vem de encontro ao que o presbítero Mauro falou na nossa devocional da escola dominical, que é meditar naquilo que você está aprendendo. Não adianta a gente vir à igreja, a gente ouvir muitos ensinos e não refletir sobre aquilo que a gente está aprendendo. A gente chegar em casa durante a semana toda, não pegar a Bíblia, não meditar nas Escrituras, não ter o nosso momento devocional, a gente não vai estar sendo reconhecido como um verdadeiro discípulo de Jesus, porque a gente não vai conhecer aquilo que o Senhor tem nos deixado por meio da sua palavra. Então, a segunda característica de um verdadeiro discípulo é meditar naquilo que ele tem aprendido. Para a gente ver exemplos das Escrituras, eu gostaria que os irmãos, aqueles que quiserem e puderem abrir, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vemos aqui, logo na primeira expressão dessa perícope, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então já é aqui um indicativo de que os apóstolos, após a ascensão de Jesus, começaram a cumprir aquela ordenança de Jesus em Mateus 28, que a gente leu no começo da aula. Eles começaram a ensinar as pessoas sobre a verdadeira palavra, que é o Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus, e os convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a gente vê aqui, né, esse perseverar. O que é perseverar? É você constantemente fazer alguma coisa. Você constantemente buscar. E aqui eles perseveravam constantemente. É o que a gente estava conversando. Não adianta a gente vir à igreja no domingo e durante a semana toda a gente não ler a Bíblia. A gente não meditar, a gente não orar, não ter comunhão com o Senhor. A gente vê que os verdadeiros discípulos, eles buscam essa comunhão com o Senhor, eles meditam naquilo que eles têm aprendido. E eles meditavam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São todas coisas que o Senhor Jesus ensinou. O partir do pão era tanto o momento de comunhão das refeições como o momento da Santa Ceia. Eles estarem juntos com a igreja, cumprindo com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. As orações, quantas vezes nós vimos nos evangelhos o Senhor Jesus saindo para orar, chamando os seus discípulos, ensinando-os a orar, como a gente viu no tópico anterior. E nós, para sermos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus, também temos que fazer isso. Meditar constantemente na palavra do Senhor. Gostaria de ver ainda mais alguns textos para reforçar esse tópico. Também o ensino do Senhor Jesus em vários outros momentos. No capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 31 a 32. Nós vemos mais uma vez o exemplo do Senhor Jesus falando aos seus discípulos sobre essa importância do meditar, do estar em comunhão com o Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos seus discípulos que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará, que foi o versículo que o nosso irmão trouxe na devocional hoje.
Mas o ponto que eu trago nessa aula aqui está no versículo 31. É: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então é aquilo que a gente está falando, é o permanecer na palavra. É o tempo todo estar meditando, buscando na palavra do Senhor, sendo instruído, tanto como o Mauro bem trouxe na devocional também. Buscar todos os momentos que a gente pode estar em comunhão com os irmãos para aprender da palavra, e no nosso tempo individual também, meditar, permanecer na palavra para que possamos, como o próprio Senhor Jesus disse aqui, sois verdadeiramente meus discípulos. Então indica para a gente já, né, que aquele que não medita, aquele que não busca conhecer mais o Senhor, não é reconhecido como um verdadeiro discípulo de Jesus. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo de número 40. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Aqui nós temos algumas verdades nesse texto, para que a gente possa pensar um pouquinho. O discípulo, ele nunca está acima do seu mestre. Nós conhecemos exemplos de discípulos que atingiram um grau de atuação maior até do que seus mestres. Mas tudo por quê? Por conta do ensino, por conta do meditar na palavra. Então, se não fosse um bom ensino, se ele não fosse bem instruído, como o versículo nos fala aqui, ele não seria como seu mestre. Se não tivesse uma boa instrução e uma boa prática, uma boa meditação, uma boa dedicação, uma perseverança nesse ensino, esse discípulo não chegaria a ser como seu mestre. Então, nós vemos aqui a importância da boa instrução, da instrução segundo a verdade. Mais uma vez, reforço o que o nosso irmão falou na devocional. Parece que a gente tinha combinado, né, Mauro? Mas não foi combinado. Então a gente vê a importância da gente meditar na verdade do Senhor. Ter um bom ensino, uma boa instrução. Alguém que nos ensine segundo a verdade. E praticar isso daí. Então, a gente aí sim vai ser reconhecido como o verdadeiro discípulo de Jesus. Meditando, reconhecendo o Senhor como nosso mestre, como Senhor, Jesus como nosso Senhor, buscando aprender em todo o tempo dele, e meditando na palavra do Senhor com perseverança, com bons mestres que nos ensinem segundo a palavra do Senhor. Uma outra característica do verdadeiro discípulo de Jesus também já foi citada aqui pelo nosso irmão Mauro na devocional, que é o praticar. É o viver segundo aquilo que a gente está aprendendo. Então, gostaria de ler com os irmãos aqui, no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos 14 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa.
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É o praticar. A gente vê que não se pode esconder, né, uma cidade edificada sobre um monte. Então, quando a gente está praticando, a gente está sendo visto. E não para nossa glória. No final dessa perícope ele fala, né, para que os homens glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, o verdadeiro discípulo, ele tem que viver praticando aquilo que ele está aprendendo, não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. O praticar é extremamente importante, porque o nosso exemplo, muitas vezes, vai falar muito mais que nossas palavras. Se a gente fala que crê no Senhor Jesus, a gente fala que Ele é o nosso mestre, só que a gente tem uma postura contrária, que exemplo que a gente está dando? Como que um colega de trabalho meu, ele vai querer ser como Jesus, se o meu exemplo não for correto? Então, irmãos, o nosso exemplo fala muito. Que nós possamos realmente buscar ser luz onde nós estivermos. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Pensando na casa, né? Nossa família. Quantos membros da nossa família não conhecem ao Senhor Jesus? Qual tem sido nosso exemplo? Eu falo por mim, irmãos, porque esse estudo, no tempo que eu tenho estudado ele para falar hoje, foi até antes disso, né? A gente, no curso que fez com o pastor, ele nos deu algumas tarefas. E uma das tarefas era preparar um sermão, uma aula. E estudei para preparar o sermão, para entregar para o pastor como uma tarefa simples. Mas para mim, me fez pensar bastante. Tenho pensado constantemente sobre isso. Tem vários familiares meus que não conhecem o Senhor. E qual tem sido o meu exemplo? Quando a gente está junto, nossa postura procura ser correta. Se eu tenho falado do amor de Cristo, um verdadeiro discípulo, ele vive o que aprendeu, ele pratica o que aprendeu. Então, além da minha postura, quando eu não tenho muito contato com as pessoas, é importante que cada oportunidade eu fale de Jesus. Então, que cada um de nós possa também, sabe, para ser reconhecido como um verdadeiro discípulo de Jesus, colocar em prática, dentro de casa, para os seus familiares, no trabalho, que as pessoas possam realmente te reconhecer. Essa pessoa é diferente. Ela não simplesmente fala, ela vive o que ela fala, ela pratica. Ele busca realmente ser como seu mestre. Então, que nós possamos realmente praticar, colocar em prática tudo que nós temos aprendido no nosso dia a dia, no trabalho, com a família, com os irmãos da igreja, com nossos vizinhos, do condomínio, onde a gente estiver, que a gente realmente faça a diferença. Realmente reconhecido como discípulo do Senhor Jesus. Tem algumas outras passagens que eu gostaria de ler com os irmãos nesse ponto aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11
aqui já o ensino do apóstolo Paulo, que também aprendeu do Senhor Jesus, e trazendo o ensino para os coríntios aqui, né, na sua carta. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É aquilo que eu estava falando, que a gente estava pensando um pouquinho aqui. Não adianta a gente simplesmente falar, mas não ser exemplo. O apóstolo Paulo, ele pregou muito a palavra, ele levou a palavra por muitas regiões, ele enviou cartas para essas igrejas, algumas que ele nem conhecia presencialmente, como a gente conhece das cartas de Paulo. E ele podia dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que cada um de nós também possa, com a certeza de que está cumprindo isso, também falar para as pessoas, me imitem como eu tenho imitado a Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Tem mais um ensinamento com relação a essa prática de vida que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Mais uma vez, é um texto bem conhecido dos irmãos, mas que é sempre bom a gente relembrar esses ensinos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui nós vemos, né? Os dois casos aqui, tanto o prudente como o insensato, ouviram a mesma palavra, ouviram o mesmo ensino, foram instruídos da mesma forma. Só que um colocou em prática. Um procurou viver aquilo que ele estava aprendendo. E o outro não. O outro desprezou. Nós vemos que a situação que veio sobre um e sobre o outro também foi a mesma. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Então, as situações, irmãos, que nós vamos passar na vida não são diferentes do que as pessoas lá fora, do que as outras pessoas vão passar. Nós aqui passamos situações com as pessoas lá fora, muitas vezes. Só que o que pode acontecer, o que acontece, é que nós, se formos prudentes, vamos colocar em prática o que estamos aprendendo. E aqueles que estão desprezando vão viver situações muito mais difíceis, porque não colocaram em prática. Então, que a gente possa ser reconhecido como um verdadeiro discípulo de Jesus ao praticar, ao viver segundo tudo que temos aprendido, firmado na palavra. Não aprendido de homens, aprendido firmado na palavra. Porque os homens são falhos. Os homens falam muitas vezes da sua cabeça. E não é o ensino de Jesus, não é a verdade. Como o Mauro trouxe na devocional pela manhã. Que a gente possa realmente viver praticando a verdade. E assim seremos
reconhecidos como um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, primeiro a gente tem que reconhecer o senhorio de Jesus, que Jesus é o Senhor das nossas vidas, buscar aprender dele, meditar constantemente, perseverantemente na palavra, ter comunhão com Jesus, com Deus, e praticar o que a gente aprendeu. Colocar em prática. Um quarto ponto é ensinar. Que é o que a gente falou já um pouquinho sobre a questão do testemunho, mas também o ensino, né, a instrução mesmo, propriamente dita. Então, voltamos para aquele texto inicial que a gente leu no Evangelho de Mateus, capítulo 28, mas nós vamos ler agora só a parte A do versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, só a parte A do versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o discípulo, o verdadeiro discípulo, ele ensina. Além da gente viver aquilo que a gente está aprendendo, a gente tem que ensinar outras pessoas. Como eu falei, dentro da família, seja no trabalho, qualquer oportunidade que a gente tem que falar do amor de Cristo, falar do que a gente tem aprendido, do que tem feito diferença nas nossas vidas, do que mudou a nossa vida. E assim, né, vamos ensinando outras pessoas a cumprir com a ordenança do Senhor Jesus aqui em Mateus, como nos tem ordenado, e sermos reconhecidos como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Nós sabemos que os discípulos cumpriram a ordem do seu mestre, porque eles saíram, né, quando houve a perseguição lá em Jerusalém, eles foram dispersos e começaram a levar o evangelho para todas as nações. Tudo propósito de Deus. Mas se a gente não fizer a nossa parte, a responsabilidade humana, mais uma vez a soberania de Deus com relação com a responsabilidade humana. Deus tem os propósitos dele, mas nós temos a nossa responsabilidade, que é ensinar de tudo aquilo que nós temos aprendido para que possamos, né, levar a palavra a toda criatura e assim, por meio da palavra, os escolhidos do Senhor vão ser encontrados, né? Vão ser revelados. Tem outros versículos também aqui, a gente olhando um pouquinho sobre o que o apóstolo Paulo ensinou aos seus discípulos. O primeiro está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 2. 2 Timóteo 2, 2. E o que de minha parte ouviste, e através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olhando parte a parte esse versículo, o primeiro ponto, a primeira parte, ele fala, e o que de minha parte ouviste. Então, Paulo ensinou alguns discípulos, e esses foram testemunhas. O que primeiro ouviste, de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Então, Paulo falou, essas testemunhas, esses discípulos foram e falaram a outros, cumpriram, né, com o seu papel de ensinar, levar a palavra a outras pessoas. E aí ele fala, isso mesmo transmite. Então, Paulo ensinou, testemunhas falaram a Timóteo, e Paulo fala, isso mesmo você transmite a outros, homens fiéis e idôneos, para instruir a outros. Então, nós vemos aqui nesse pequeno versículo, pelo menos 4 a 5
discípulos. Discípulo fazendo discípulo. Uma pessoa ensinando o que aprendeu a outro. Pelo menos 4 a gente vê aqui. Paulo falou para Timóteo, falou para testemunhas. Timóteo tem que instruir a outros para ensinar outros. Então, é o praticar, é o ensinar. A gente tem aprendido da palavra, a gente tem sido instruído, e a gente precisa colocar em prática e ensinar outras pessoas. Não adianta a gente guardar para a gente. A começar por mim, viu, irmãos, como eu falei aqui. Que a gente possa fazer isso. Também o exemplo que Paulo fala a Tito. Tito, capítulo 1, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Então a gente vê que Paulo deixou Tito em Creta com uma missão específica, que ele pusesse em ordem as coisas, mas que em cada cidade ele constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Mais uma vez nós vemos, Paulo ensinou a Tito, deixou prescrito para Tito, e Tito precisava colocar isso em prática, ensinar outras pessoas. Tito precisava instruir e constituir presbíteros em cada cidade que ele fosse, deixar uma liderança preparada para que a igreja fosse instruída, discípulos fazendo discípulos, que ele pudesse cumprir com esse papel e assim continuar trazendo a verdade, instruindo na verdade aquelas pessoas. Ainda, mais um texto aqui nesse tópico, na carta de Paulo aos Efésios. Convido os irmãos a abrirem lá também. Irmão, se eu estiver fazendo muito rápido, pode me parar e perguntar. Eu não tenho experiência com aula e também gostaria de aprender com os irmãos. Então, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vou continuar o texto aqui, irmãos. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós vemos aqui logo no versículo 11, né, que Jesus constituiu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Tudo ensino. Com qual objetivo?
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, cada um de nós tem aprendido, cada um de nós, como discípulos do Senhor Jesus, deve meditar, deve praticar e ensinar a outros. Se a gente guardar só para a gente está cumprindo parcialmente a missão, e não completamente. A ordem do Senhor Jesus em Mateus 28, que nós vimos lá, foi que deviam ir por todas as nações ensinando-os sobre o que tinham aprendido. Então, que a gente possa realmente fazer isso. E aqui a gente vê a importância do ensino nesse texto, porque é para crescimento, para que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Jesus, que não sejamos mais como meninos, levados por qualquer vento de doutrina, mas sim seguindo a verdade, e que possamos, crescer em tudo no cabeça que é Cristo. E assim o corpo vai ser bem ajustado. Um ensinando o outro, a gente vai estar se complementando, auxiliando o irmão naquele que ele tem alguma deficiência, e a gente vai estar todos crescendo juntos, o corpo sendo mais forte. E assim a gente vai estar com o corpo edificado, glorificando ao nosso Deus, ao nosso Mestre. Um quinto ponto que eu coloquei aqui, que demonstra, como uma característica de um verdadeiro discípulo de Cristo, é que o foco dele não está em si, no que vai fazer de diferença, se ele vai estar sendo reconhecido simplesmente, mas que tudo isso resulte em glória e honra para o Senhor. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele glorifica e honra ao Senhor Jesus. Como o verdadeiro discípulo faz isso? Primeiro, colocando Jesus em primeiro lugar. Nós vemos isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nos versículos 26 e 27. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O título que a Sociedade Bíblica deu aqui é: O Serviço de Cristo exige abnegação. E é realmente isso, irmãos. Para que Deus seja glorificado, para que Cristo seja glorificado em nossas vidas, nós temos que abrir mão de nós e colocar Ele em primeiro lugar. Aqui ele fala, sobre pai, mãe, filhos. Não é para a gente abandonar os pais, abandonar os filhos, mas que Jesus tem que estar acima. O nosso Deus tem que estar acima, em primeiro lugar. E quando a gente faz isso, qual que é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente colocando a Deus em primeiro lugar, automaticamente, o nosso relacionamento com nossos pais, com nossos irmãos, irmãs, e conosco mesmo, com a nossa própria vida, vai ser melhor. O cuidado que a gente vai ter até com a nossa própria vida vai ser melhor a partir do momento que a gente coloca Deus em primeiro lugar e que a gente entende que tudo vem do Senhor. E que a gente tem que viver em tudo, para a honra e glória dele. O segundo ponto aqui, que demonstra que a gente glorifica e honra o Senhor, um verdadeiro discípulo glorifica e honra o Senhor, é agindo como o Senhor. Gostaria de ler o texto de João 13, versículo 35, o Evangelho de João, capítulo 13, o versículo de número 35.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então aqui a gente já vê, né? Primeiro colocar Deus, a Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas e agir como Ele. Acaba entrando até no que eu acabei de falar, né? O agir como Ele, aqui ele fala, né? Se tiverdes amor uns pelos outros. Então a partir do momento que a gente tem a Deus, ama a Deus em cima de todas as coisas, coloca Deus em primeiro lugar, a gente vai agir como o Senhor, sabe? Amando uns aos outros como Jesus nos ensinou a amar. Como a gente viu também naquele texto de servir ao próximo, como Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando que eles deveriam servir também. E tem mais um versículo aqui, nesse tópico, que eu deixei marcado aqui, não coloquei no slide, mas eu gostaria de ler também. É Mateus capítulo 10, versículos 24 e 25. Mateus capítulo 10, versículos 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como ao seu Senhor. Até aqui. Então, mais uma vez, né, mostrando o exemplo da gente ser como o Senhor Jesus. Que a gente vai ser como, comparado, né, como não vai estar acima do seu mestre, mas como a gente já viu num tópico passado, né, quando a gente é bem ensinado na verdade, e quando a gente medita e pratica, a gente vai ser como o Senhor, vai viver como o nosso mestre tem nos ensinado. O terceiro ponto é frutificar, dar frutos, que está relacionado com o que a gente falou já sobre o ensino, né, a prática, o ensino, o testemunho. Mas aqui a gente vê mais uma vez, né, o Senhor Jesus ensinando que, além de a gente ser reconhecido como discípulo dele, a gente vai glorificar e honrar o nome do Senhor. Que está no texto de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então aqui fala as duas coisas, né? Ele fala o primeiro ponto, que é glorificado o Pai, quando seus discípulos dão muito fruto. E assim serão reconhecidos como discípulos do Senhor. Que assim possa ser com cada um de nós também, irmãos, que a gente possa realmente dar fruto para a honra e glória de Deus, nosso Senhor Jesus, e sermos reconhecidos como discípulos verdadeiros dele. Então, concluindo, irmãos, nós vemos que não basta reconhecer a Jesus como Senhor e Mestre. Temos que buscar aprender sempre de Jesus, conhecendo mais a cada dia a sua vontade, meditando perseverantemente nos seus ensinos, registrados na Escritura Sagrada, colocando em prática em todo o tempo, em qualquer situação, fazendo novos discípulos e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Assim, daremos continuidade ao trabalho do nosso Mestre, seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo, deixando de lado os nossos interesses, colocando nosso Senhor Jesus e nosso Deus em primeiro lugar, para cumprir com os propósitos do Senhor, cumprir as ordenanças do Senhor Jesus, como nós vimos em Mateus 28, a ordem que o Senhor Jesus nos deu de fazer discípulos, e assim frutificar abundantemente, para que Deus seja glorificado por meio de nossas vidas.
Então, irmãos, que nós possamos realmente sermos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus, não por nós mesmos, mas por viver conforme os ensinos da palavra. Que Jesus seja nosso Senhor, que possamos aprender dele em todo o tempo, perseverar na meditação da palavra, no estudo, sabe? Viver, colocar isso em prática, ensinar outras pessoas, testemunhar com o nosso testemunho de vida, e tudo para a honra e glória do Senhor. Para a gente refletir um pouquinho, você tem vivido como um verdadeiro discípulo de Cristo? O teu testemunho, o teu ensino, tem conduzido outros a seguir ao Senhor? Tua vida tem resultado em honra e glória para o nosso Deus? Enquanto eu estava estudando, eu fiquei pensando quantas pessoas que eu levei a Cristo por transmitir a palavra e fiquei frustrado comigo mesmo. Pelo menos porque eu sei, né? A gente nunca sabe o que o Espírito pode fazer. Falar do amor de Cristo, falei boas vezes, muitas vezes. Às vezes a gente não sabe, pode ser que isso um dia o Espírito Santo vai falar na vida daquela pessoa pelo que a gente fez, pelo que a gente compartilhou com ela. Mas eu fiquei frustrado pensando nos resultados. Não para a glória minha, mas porque eu não cumpri até então com o ensino do Senhor de fazer discípulos. Então que a gente possa pensar nisso, que a gente possa refletir sobre isso. Que possamos continuar firmes naquilo que temos aprendido, colocar em prática cada dia para nosso bem, o bem daqueles que estão ao nosso redor, mas principalmente para a honra e glória do Senhor.